Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva essa casa evangelizadora. E é um enorme prazer estar de volta nessa, que é a nossa casa máter, né? Que acolhe o movimento espírita pernambucano. E o convite da tarde de hoje é para conversarmos sobre essa obra que, como disse o nosso irmão Washington, muito pouco conhecida e muito pouco aproveitada no movimento espírita como um todo. E hoje eu fiquei sabendo, através do nosso irmão, que o ESD está fazendo um estudo sobre essa obra. E a conversa de hoje é exatamente para a gente entender por que ela é tão importante e por que ela precisa ser conhecida e reconhecida por todos nós. A gente sabe, primeiramente, que a maior caridade que se pode fazer com a doutrina espírita é a divulgação da mesma. Isso está no livro Estude Viva, uma obra de Emmanuel e André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 40, ele diz: recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. Ele coloca a necessidade constante da divulgação. E essa obra, o que é o Espiritismo, prestou e presta muito serviço nessa área, né? Foi muito e é muito importante na divulgação do Espiritismo, porque ela foi trazida para nós no ano de 1859, ou 2024 agora, ela está completando 165 anos, tá? E foi pensada para aqueles que querem conhecer a doutrina. Lá na casa que eu trabalho, lá Sem Fronteiras, que eu trabalho voluntariamente, eu também faço parte do atendimento fraterno. E é muito comum as pessoas chegarem, quando são questionados o que vieram buscar na casa espírita, a maioria diz assim: eu vim conhecer. E aí, nesse conhecer, essa proposta do livro, que é o Espiritismo, se faz necessária. Porque nos termos atuais, esse livro a gente poderia dizer que ele traz um spoiler de toda a codificação. É um resumo dos principais fundamentos da nossa doutrina. E aí a gente vai estudar e tentar entender como é que ele consegue fazer esse resumão, esse spoiler, para quê? Para instigar aquele que quer conhecer a buscar aprofundar-se através das outras obras. Primeiro, ele vai ter uma visão geral da doutrina espírita através do livro que é o Espiritismo. E aí, depois, ele pode se aprofundar. Assim como tudo que se refere ao aprendizado da doutrina é feito dessa forma. A palestra é apenas uma incitação para que a gente possa buscar conhecimento, para que a gente possa se aprofundar nos temas que são propostos. O estudo, é impossível você achar que você vai aprender o Espiritismo só frequentando o estudo na casa espírita, aquela horinha, né? Uma horinha que você está ali. O estudo também vai pincelar o tema para que a gente possa se aprofundar. E olhe que hoje a gente tem muitas as condições de fazer esse aprofundamento, né? A gente tem as obras gratuitamente, através da internet, a gente tem na FEB, a gente tem no Kardecpédia, as obras fundamentais gratuitas para quem quer ler, né? A gente tem audiobook, a gente tem palestras sobre o tema, então a gente, para se aprofundar, precisa só uma coisa: querer. E o livro que é o Espiritismo traz esse pincelamento para que a pessoa possa, inicialmente, ter contato com os fundamentos de forma sucinta, para que depois ela possa buscar esse aprofundamento, né? Ela possa entrar de forma concreta no aprendizado, até porque você já vira o tamanho do Pentateuco, né? Se você for esperar ter essa noção, depois que você estudar todo o Pentateuco, vai levar um bom tempo para você compreender todos os fundamentos. Então, a obra traz o resumo para que a gente possa ter uma noção geral e aí depois
você vai se aprofundando sem tempo, né? Sem pressa, no restante das obras do Pentateuco. Então, essa obra chegou inicialmente em 1859 e Kardec até coloca como uma obra necessária inicialmente, como primeira para o estudo, para depois a gente ir se aprofundando. A edição que nós vamos conversar hoje não é a primeira edição de 1859, porque ela veio em 1859, era bem menorzinha, pequena, porque anteriormente a ela só existia o Livro dos Espíritos, então trazia um resumozinho ali, mas aí em 1862, se eu não me engano aqui, em 1962, já após o Livro dos Médiuns, ele faz uma ampliação, tá? Ele vai fazendo, ele traz uma ampliação em 1862, revisando, não porque houvesse nada errado, tá? A revisão é feita porque ele queria ampliar, porque já tinha chegado às outras obras, tá? E aí, em 1865, já a sexta edição do livro que é o Espiritismo, é que ele amplia definitivamente, e é essa obra que até hoje nós temos e divulgamos dentro da doutrina essa sexta edição que chegou em 1865, tá? E aí já não era uma obra tão pequena, já se passa ali mais de 100 páginas, certo? E em janeiro ela foi tão importante na época para o espiritismo que ela chegou a definitiva em 65. Em 69 ela já tinha sido traduzida por várias línguas. Ela já estava se prestando à proposta da divulgação. Várias línguas já tinham feito a tradução e já liam e tentavam entender os preceitos da doutrina, mesmo ainda dos tempos de Kardec, em que estava no que eu diria no despertar dessa propagação, né, através inicialmente dos fenômenos. E aí essa obra instigou ao conhecimento e ao aprendizado. E aí a gente vai entender o porquê dessa ampliação, tá? 57, o Livro dos Espíritos, 1857, e aí veio em 59 a primeira edição do que é o Espiritismo, em 61 o Livro dos Médiuns, e aí 62 Kardec acha necessidade de ampliar o que é o Espiritismo, porque já veio o Livro dos Médiuns em 61. E aí, em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, em 65, eles vêm com o Céu e o Inferno e faz a revisão definitiva do o que é o Espiritismo, porque aí ele vai fazer o resumo dessas obras anteriores, que quando ele lançou em 59, só tinha o Livro dos Espíritos. E aí ele faz a compilação, resume, dá o spoiler para que a gente possa ter a noção primordial, vamos dizer, primeira, sobre a doutrina espírita. E aí a gente vai ver a estrutura dessa obra já de 65 ampliada. Ela é uma síntese e traz os principais pontos fundamentais e básicos do espiritismo, fazendo assim uma apresentação para quem quer conhecer a doutrina, né? Trazendo de forma bastante didática, né? E a gente vai ver porque ela é didática, e a gente precisa olhar e estudar dentro das casas espíritas. Acho até tão necessário que a gente pode. São poucas, eu não conheço. Você conhece uma casa que faça o estudo do que é o Espiritismo, que tem um estudo. A gente tem um estudo do Livro dos Médiuns, estudo do Pentateuco, estudo de tudo, mas o que é o Espiritismo? Para aquelas pessoas que são recém-chegadas na casa, que estão chegando e que querem conhecer, basicamente, para depois elas se aprofundarem no ESD, no ESTEM e nas diversas formas de aprendizado, né? Colocando vamos dizer, um estudo basicão dessa obra para que a gente possa inserir as pessoas dentro. Eu lembro da necessidade, porque, por exemplo, quando eu cheguei na doutrina espírita, há mais de 30 anos atrás, eu lembro que a primeira coisa que eu fui fazer foi o ESD. Eu não sei quanto tempo está hoje, mas na minha época era 5 anos. 3, né? É o quê? Quase, 3. Na minha época era 5. Eram 5 anos só para fazer o estudo sistemático da doutrina espírita. Depois a gente
evoluía para o Einstein, né? E por aí vai. Imagine, né? A pessoa levar quase 10 anos para ter uma noção geral dos princípios básicos da doutrina. Então, o que é o Espiritismo se propõe a isso. A um estudo resumido inicial, pontapé inicial, para que a gente possa se aprofundar posteriormente, mas já com uma noção geral do que a doutrina nos traz. Dessas obras principais, como o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, né, que ele traz principalmente o resumo desses. Já no preâmbulo desse livro, Kardec apresenta essa obra, e aí ele vai dizer como ela está dividida, o que é que ela contém, e já no preâmbulo ele responde a proposta, título do livro, o que é o Espiritismo. No preâmbulo ele já diz o que é. Tá? Ele diz como dividiu, o que a gente vai encontrar na obra e diz o que é o Espiritismo. Aí a gente se pergunta, se ele já responde no preâmbulo, para que ele fez o resto da obra? Se ele já disse o que é o Espiritismo? Para poder, no restante da obra, ele justificar e explicar o que ele quis dizer quando ele colocou no preâmbulo o que realmente era o Espiritismo, de forma verdadeira e conceito que é usado até hoje. Né? Então, ele traz todo o conceito já no preâmbulo, para que a gente possa mergulhar posteriormente e entender o que ele quis dizer quando ele respondeu a pergunta. Tá? Então, o livro é dividido em 3 capítulos. O capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, que é feita através de diálogos, que é uma forma muito didática, né, da gente ler. É uma forma simples, de fácil entendimento. Ele faz um diálogo com um crítico, um padre e um cético. São 3 diálogos, na verdade, e esse diálogo é tão importante que as questões que foram tratadas naquela época, em 1859, são atuais, porque os detratores do Espiritismo, até os dias atuais, fazem os mesmos questionamentos que foram feitos naquela época. São as mesmas questões. Esses 3 diálogos são detratores tentando, na verdade, desqualificar a doutrina. E aí eles trazem um questionamento. Você imagina que naquela época os fenômenos estavam de forma pulsante, e aí eles queriam desqualificar, desmoralizar, né? Transformar em misticismo que ali estava sendo feito. E aí eles vão a Kardec com essas perguntas com segundas intenções, tentando desqualificar o trabalho que Kardec fazia. Né? E Kardec, através desses diálogos, nos demonstra como é possível responder a essas questões de forma clara, racional e explicar, certo? E fundamentar a nossa doutrina. Já li. Agora você imagina que até hoje, 165 anos depois, as questões são as mesmas. As perguntas que são feitas aos espíritas sobre o espiritismo são as mesmas. Que só nos mostra que o grande inimigo da doutrina espírita é o desconhecimento. É a ignorância, ou a falta de entendimento do que realmente é espiritismo. E aí eu digo, gente, é a ignorância dos não espíritas e a falta de conhecimento de muitos espíritas que respondem equivocadamente. Porque Kardec, sabendo da nossa dificuldade, ele já disse: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Ele diz: é preciso conhecimento. Porque as questões são muitas, nós somos uma minoria religiosa. A minoria, então a minoria tem a tendência de ser destratada, de ser desconsiderada. E se nós não nos arvorarmos de conhecimento amplo que é trazido pela doutrina, porque nós temos uma literatura extensa de aprendizado. Constantemente os espíritos trabalham trazendo as obras para que a gente possa ampliar esse conhecimento. Eu digo, olha, se a gente resolver ler um livro por semana da doutrina espírita, a gente desencarna e não lê os 50% do que tem para que a gente ler. Não dá conta, não. Se a gente se abraçar com um por semana, a gente não dá conta. Porque à medida que a gente vai lendo, vai chegando mais. Vai chegando mais. E a gente não consegue acompanhar, né? E aí,
É preciso a gente entender que esse diálogo nos esclarece, nos capacita a responder a maioria das questões que chegam a nós por aqueles que desconhecem a nossa doutrina. Familiares, ou os familiares de vocês, tudo concordam, acreditam e aceitam o Espiritismo. Boa parte não, né? Boa parte sofre críticas, escuta uma coisa aqui e ali, questionamentos que nada mais são, gente. Não existe, na maioria das vezes, a não ser dos detratores que querem realmente desqualificar a doutrina, mas a maioria das vezes é puro desconhecimento. Porque as pessoas não entendem, não conhecem, a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, e aí a gente questiona. Como ainda não temos o conhecimento amplo de tudo, muitas das vezes não sabemos o que responder ou então respondemos de forma equivocada. Então, veja, no primeiro capítulo dessa obra, Kardec já nos ajuda, trazendo a resposta a esses questionamentos, trazendo de forma precisa a essas questões daqueles que visam desqualificar a doutrina. E ele traz de forma bastante filosófica, certo? Científica, fundamentando a gente para o que posteriormente viria, né? No capítulo 2, ele intitula Noções Elementares do Espiritismo, que aí ele faz um apanhado geral da ciência espírita, da ciência do Espiritismo, toda baseada num resumo do Livro dos Médiuns, um spoiler do Livro dos Médiuns, tá? E no capítulo 3, se intitula Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, que são também, de forma didática, perguntas e respostas, tá? Das principais questões existenciais, e o capítulo 3 se presta a ser o resumo muito sintético do Livro dos Espíritos. Traz de forma muito sintética um resuminho do Livro dos Espíritos. Então, veja a ordem de um grande professor, né, que era o professor Rivaio Kardec. Ele coloca primeiro, no primeiro capítulo, ele responde às objeções e às críticas ao Espiritismo, porque se a pessoa já não quer entender, ele já corta dali, né? Ele já vai respondendo para a pessoa ficar sem argumento. Então, primeiro ele vai responder de forma clara as objeções e as críticas. Depois que a pessoa não tem mais o que criticar, aí ele passa para a segunda parte, que ele vai esclarecer quanto à ciência, apresentando o Espiritismo como a ciência prática. E no terceiro capítulo, depois que você já não tem mais o que criticar, se você já entendeu a ciência espírita, vem o terceiro com a visão mais psicológica e filosófica, no Livro dos Espíritos, respondendo de que forma a gente aplica o conhecimento adquirido anteriormente. De que forma a gente vai colocar no nosso dia a dia, na nossa existência, de que forma a gente vai entender o universo, o mundo, que a gente vai entender a vida, a morte, de que forma isso vai ser aplicado no nosso dia a dia. E aí eu digo, para quem quer conhecer o Espiritismo, para as pessoas que nos procuram e que querem entender um pouco do Espiritismo, 99% indica romance. Ótimo, amo, adoro. Né? Mas romance, eu digo, é livro de relaxamento, gente. Romance espírita é para a gente relaxar e se divertir um pouco. Mas comecemos pelo livro que é o Espiritismo. Indiquem, dê de presente, né? Mostre lá na internet onde a pessoa pode ler. Eu não sei vocês, mas eu sou jurássica. Eu gosto de papel e de cheiro de papel. Esse negócio de ler em computador, de Kindle, né? Essas coisas não dá para mim. Minha filha, eu fico dizendo, mas eu gosto de marcar. Aí eu boto muito, porque a linguagem espírita não é muito fácil, não, né? Aí muitas das coisas a gente vai lá no dicionário, eu escrevo, ela faz. Mas no Kindle você faz isso. Eu disse, mas não tem cheiro de papel. Ela disse, um Kindle com cheiro de papel vai ser difícil, viu? Eu disse, mas eu queria uma que tivesse o cheiro do livro, que eu gosto do cheiro do papel e do livro. Mas, para quem não faz questão do livro impresso, a gente tem toda essa obra, todas as obras, certo? De Kardec na internet, gratuitamente. Então, você pode indicar para a pessoa
Comece por esse. Comece por esse. Consequentemente, se quiser ler algum romance, ok. E aí a pessoa vai se aproximando e vai conhecendo também as obras complementares, que são as obras de André Luiz e por aí vai, né? E aí, mas inicialmente, para que a pessoa tenha uma visão ampliada das noções básicas, o que é o Espiritismo é o livro indicado, como um primeiro contato com a doutrina. E aí se ofereça para ajudar no entendimento daquelas noções, porque elas são colocadas ali de forma muito sintética. É preciso que alguém que tenha um conhecimento maior possa estar ali e esclarecer para que haja esse despertamento na necessidade de se aprofundar e de aprender mais. Então, na primeira parte, onde há o diálogo com esses detratores, os argumentos, como eu falei anteriormente, são todos baseados no desconhecimento. Então, Kardec responde a um crítico que não conhecia nada, não sabia nada, certo? Então, não tinha conhecimento zero. E aí ele vai e responde os questionamentos do crítico, depois ele vai e responde ao... É o crítico, agora fugiu. O crítico, o padre e o cético, obrigada. O cético, né, que é aquele que estava munido da vontade de desqualificar, certo? Ele propositalmente queria desqualificar o trabalho que na época estava sendo feito, que era o Livro dos Espíritos, e toda a parte de fenômenos que explodia pelo mundo, e aí ele responde às questões do cético, e por último as questões religiosas que vinha da igreja também discordando de todos os fundamentos que já estavam sendo divulgados através do Livro dos Espíritos e desses fenômenos. E aí ele traz de forma didática, né? E que serve para a gente até os dias de hoje. Se você parar e começar a ler essa primeira parte, você vai ver que os questionamentos que chegam até nós em relação à doutrina espírita estavam lá feitos por esses três. Estavam lá e muito bem fundamentados na resposta. Então, quem quer capacitar-se para saber o que dizer quando é questionado, vá lá, lê o livro. Agora, gente, a gente defende o conhecimento para que a gente possa se colocar como espíritas. Não é para brigar com ninguém, não, tá? Vamos abrir uma guerra para tentar provar a todo mundo que a gente está certo, porque o espiritismo nem faz isso. Nem faz isso. Não é para que a gente entre em confronto, se arme da verdade e se considerando dono da verdade e querendo, contrariamente, virar detrator do outro. Eu digo, olha, a gente tem que seguir o que fala o filósofo quando ele diz que eu tenho pontos de crença que eu considero inegociáveis, é o que eu acredito. Não forço ninguém a acreditar para aceitar e entender o que eu entendo. Mas também vou respeitar eternamente o direito do outro e discordar de mim. Tem todo o direito. Porque o espiritismo não é feito para que todo mundo aceite, todo mundo entenda. Não. Mas quem quiser entender, estou aberta para o diálogo. Veja o que Kardec coloca: diálogo. Ele não bota discussão. Diálogo. Ele dialogou com esses três detratores do espiritismo. Nós temos que seguir a mesma ordem de diálogo. Eu posso me colocar, responder aquilo que eu acredito e respeitar o direito do outro e discordar de mim, não aceitar e não acreditar. É um direito, aí reside o livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de seguir e acreditar o que quiser. Agora, defendo até a morte aquilo que eu acredito, para mim, como escolha minha na vida, né? E tem pontos que eu considero inegociáveis nessa. Quando a pessoa já começa, a gente vai parar, porque não tem nada que me convença a pensar o contrário, né? Como drogas, aborto, né? Não tem como alguém tentar me convencer diferentemente, né? Então eu prefiro, quando a pessoa se altera, eu já, opa, já deu. Você segue com sua crença, que eu sigo com a minha, e a gente vive na paz, e é assim que a vida segue, né? Então, entendimento que é preciso a leitura, que a gente vai encontrar essas questões, essas respostas racionais, claras, tá? E essa primeira parte vai mostrar que a nossa doutrina é muito bem fundamentada. Veja, já no primeiro capítulo do livro, ela é muito bem fundamentada,
tá? Ela é muito lógica. E é isso que os detratores não conseguem derrubar, porque, olha, desde aquela época, 1859, que tentam encontrar um buraco, um furo dentro da codificação de Kardec. Até hoje não conseguiram. Porque o trabalho feito pelos espíritos, codificado por Kardec, foi muito bem alicerçado, muito bem amarrado, para não deixar brechas. E ele ainda coloca lá, né? Acho que é Chico Xavier que diz: se um dia a ciência contradizer o espiritismo, siga com a ciência e deixe o espiritismo. Até hoje não conseguiu. Até hoje não conseguiu. Porque ela é muito bem fundamentada, né? Ela está muito bem alicerçada, mostrando logicamente, cientificamente, muito pelo contrário. Hoje, né, a ciência confirma o que há muitos anos a doutrina espírita já dizia. A ciência vem e confirma o que está lá na nossa codificação. Tá? Então, o direito, e é preciso a gente entender que todos têm direito a criticar, a duvidar, né? E o Espiritismo não se esquiva de responder. Tá? Todos têm direito à crítica e, como eu falei, a gente não vai se esquivar, mas também não vamos nos iludir e achar que o Espiritismo vai agradar a todo mundo, que as pessoas vão aceitar. Porque quem não quer acreditar, está aqui, ó, e ela não quer ver. Minha avó dizia assim: não adianta acender vela para defunto que nunca é luz. É mais ou menos por aí. Não adianta você gastar energia com aquele que não quer acreditar, porque o que não quer acreditar vai encontrar motivos sem nenhuma base fundamentada para contradizer o que está sendo dito ali. Não adianta. Então, por isso que não há necessidade da discussão, e sim do diálogo, colocando-se. Mas para se colocar, é preciso conhecer, é preciso entender e fugir da armadilha de ser espírita experimental, do achismo, né? Pitaqueiro, eu digo, o que mais tem é pitaqueiro. Gente para dar pitaco, mas não entende nada. Dá pitaco sem nenhuma base. Para a gente dar pitaco, para a gente defender, é preciso a gente ter um mínimo de conhecimento, né? De alicerce, para que a gente não seja qualificado em nossas palavras, para que a gente não desmereça a própria fundamentação que Kardec e os espíritos fizeram. Então a gente precisa, e principalmente, é preciso conhecimento para qualificar os nossos atos. E é preciso, principalmente, a prática. Colocar em prática o que a gente aprende. Por quê? Não adianta você decorar toda a codificação kardeciana, certo? O Pentateuco, o que é o Espiritismo, obras póstumas, a Revista Espírita, que são 12 volumes. Não adianta você decorar tudo e saber de ponta, livro dos Espíritos, questão para... se você não consegue colocar em prática. É muito mais proveitoso para o nosso espírito eterno que a gente, o pouco que a gente aprende no dia a dia na casa espírita, nas leituras, nas palestras, a gente começa a colocar em prática. O pouquinho que a gente consegue aprender já exercita, porque é um exercício diário, vencer a si mesmo. O único inimigo que a gente precisa vencer no mundo somos nós mesmos. Se vencer, vencer as nossas dificuldades, as nossas encrencas interiores. Vencer-se para ser um pouco melhor a cada dia. E o conhecimento nos faculta condições de entrar em nós, conhecer essas encrencas que carregamos, as nossas dificuldades evolutivas, e nos esforçar para vencermos e crescermos um pouco a cada dia. Parar de apontar para o outro e apontar para si e dizer: nos meus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria no meu lugar? E a resposta, muitas das vezes, está lá no conhecimento que a doutrina nos propõe. Então, todos vão ter o direito de aceitar ou repelir o Espiritismo, contanto que esse processo de aceitar ou repelir seja feito com conhecimento de causa. Agora, repelir sem saber nada é demonstração de ignorância, né? Repeli-lo simples fato por repelir, ou porque repete frases prontas, né? Com total desconhecimento de causa e usá-la
contra uma doutrina que é alicerçada de forma científica, filosófica, psicológica e religiosa. E aí vamos lá, o capítulo 2. Eu vou até as 17. Então vamos lá. Capítulo 2, noções elementares. Elementar já diz, é base, tá? Então capítulo 2 diz, a partir daí, quais são as bases dessa ciência espírita. Traz um resumo do livro dos médiuns, um estudo aprofundado sobre os espíritos, que é o elemento básico da ciência, né? Desde o nome Espiritismo tem a ver com o espírito, então ele faz um estudo aprofundado, o Livro dos Médiuns. É a obra mais completa da ciência espírita, e o capítulo 2 do que é o Espiritismo traz um resumo disso aí. Aí ele vai estudar tudo o que diz respeito ao Livro dos Médiuns e à ciência espírita e do espírito. Então, como acontecem as comunicações, os perigos dessas comunicações, as armadilhas para os médios, como é esse intercâmbio, como é que acontece toda a parte fenomenológica da doutrina espírita, né? Ele faz uma síntese do Livro dos Médiuns, trazendo a ciência. E o capítulo 3, tá? Ele vai mostrando já a parte resumida do Livro dos Espíritos, que aí ele traz esse processo de aplicação no nosso dia a dia através do conhecimento anteriormente da ciência e das questões básicas dos detratores. Aí ele faz mostrando para cada um de nós a aplicação prática no dia a dia, né? Fazendo um resumo de como o Espiritismo pode nos ajudar solucionando questões existenciais nossas. Ele traz um resumo de como o Espiritismo contribui para isso, para que a gente possa ter resposta para as questões fundamentais. Fazendo esse paralelo entre a ciência, tá? Nos mostrando que é preciso conhecimento para você entender o que chega através dos espíritos. Porque a faculdade mediúnica não quer dizer que a pessoa tenha desenvolvimento moral. Isso não caminha junto, né? Então, a gente não tem como discernir e considerar que tudo que vem dos espíritos é verdade. É preciso análise do que vem. Porque, veja, no Livro dos Médiuns, Kardec coloca que existem espíritos falsários que se utilizam de médiuns. Sabe falsário que passa aqui cheque sem fundo, copia lá a assinatura da pessoa ipsilite? Então, ele diz lá, existem espíritos especializados em falsidade. Então, eles conseguem trazer uma mensagem e assinar, fazer uma assinatura falsa, igual como ele fazia aqui no corpo de carne. E aí a gente diz, mas se não dá para a gente confiar nem na assinatura, como é que a gente vai saber? A gente tem que estudar e entender que para saber o teor, a qualidade do espírito que está se comunicando, é preciso ver o teor do texto que ele trouxe, o teor da mensagem que ele traz. Veja, se o espírito assina como o espírito superior, e o texto vem com erros de grafia, com mensagens de baixo teor, com mensagens desqualificando alguém, mesmo que a assinatura seja perfeita, o teor desqualifica aquela obra, aquela carta e aquela mensagem. A gente precisa ver, porque espírito nobre, a mensagem tem que ser coerente com a nobreza do espírito que traz. Espírito bom, a mensagem tem que ser o quê? Boa. Se não for para unir, para agregar, para edificar, para impulsionar o crescimento, o espírito nem é tão bom. Nem é tão bom. E aí a gente precisa conhecer o verdadeiro teor e, principalmente, saber discernir a qualidade dos espíritos que se comunicam. Porque, senão, caímos na armadilha de idolatrar médios como Deus representado no mundo e tudo que ele fala e traz é verdade. Eu não conheço um médium infalível. Nenhum. Por quê? Porque os médios são seres humanos. Mas quanto mais ele se esforça em moralizar-se, melhor é a qualidade e a produção que ele traz, e mais elevados são os espíritos que se comunicam por ele. Tanto que os espíritos
mais elevados já se comunicam através de médiuns que têm o autoconhecimento e que sabem quando a obra não deve ser exposta, porque o teor é duvidoso. Mas a gente precisa ter isso para não cair na armadilha de idolatrar tudo que vem de espírito. Ah, fulano recebe o espírito e trouxe uma mensagem assim, assado, assim, assado. Preste atenção. E a obra, o que é o espiritismo, nos mostra, numa partezinha que ela fala na qualidade dos médios, como a gente consegue ter uma visualização mais ampla, certo? E um entendimento melhor da qualidade daquilo que o Espírito está trazendo, para que a gente não caia nos falsos espíritos, certo? Então, o verdadeiro Espírito é reconhecido pelo esforço que faz para a sua transformação pessoal e moral e para vencer suas tendências para o mal. Está lá de Allan Kardec. Então, é esse esforço que o médium vai fazer para se transformar, para se autoconhecer, para se transformar e para vencer-se. Mas esse esforço não é só para os médios, não, tá? Ele diz o quê? O verdadeiro espírita. Não é aquele que sabe tudo, não é aquele que é perfeito, não é aquele que é infalível, é aquele que se esforça. Todos os dias, no exercício diário para melhorar-se. Tem pouquinho tempo, deixa eu ver o que é mais importante. Eu já falei. Então, a gente entende como o Espiritismo, certo? Vai embasando a sua doutrina, entendendo o Espiritismo como a ciência que melhor entende a psicologia da alma. Tá? Se a gente for buscar o termo psicologia, o que significa, tá? A etimologia da palavra psicologia é psico, que vem do grego, que significa alma, e logos, que é o estudo da alma. Então, o Espiritismo é a ciência que melhor estuda a alma, que melhor compreende, que mais se aprofunda no que significa alma. Porque a própria psicologia, eu sou psicóloga, tá? As psicologias, que são diversas abordagens, a grande maioria das psicologias até nega a existência da alma. São extremamente materialistas. Eu lembro que quando eu comecei o curso, eu já entrei na psicologia querendo fazer psicologia transpessoal, mas quando eu entrei na faculdade, o que eu mais ouvia é agora que tu vai deixar. É agora que tu vai largar o espiritismo. Porque quando tu estudar Freud, quando você estudar, você vai ver que é tudo uma enganação, uma manipulação de massa. Eu digo, tá bom. E olha, eu já entrei, porque eu já tinha estudado toda a obra psicológica de Joana de Ângeles, e já entrei na faculdade querendo me aprofundar nessa área. E aí eu fui buscar dentro da faculdade um entendimento sobre psicologia transpessoal para comparar com o que Joana de Ângeles trazia. Na faculdade não está nem na grade. Ninguém cita. No Nordeste quase ninguém ouviu falar. A minha professora, por insistência, ela trouxe um texto e discutiu em sala, porque eu insisti. E aí ela trouxe um texto para discutir em sala. E para poder me aprofundar na transpessoal, eu tive que ir para São Paulo. Porque a grande maioria das psicologias é 100% materialista. Aí eu digo como psicóloga, quem é a ciência que mais entende de alma? Espiritismo. Não é a psicologia. Embora tenha a sua função, porque a psicologia estuda a mente, comportamento e ajuda as pessoas a serem saudáveis, ajuda as pessoas a encontrarem o próprio caminho. Mas para a gente se denominar psicologia, ciência da alma, é preciso ir mais fundo. E graças a Deus, as psicologias mais modernas estão fazendo esse mergulho, estão buscando a alma. E eu acredito que se Freud tivesse tido mais tempo, ele teria chegado lá. Se ele tivesse vivido mais tempo, ele chegaria, porque ele era daquele que ia atrás. Tem fumaça ali, eu vou ver o que é aquilo, e ele se aprofundava nesse entendimento. Mas hoje ainda, a alma é uma desconhecida para a psicologia, embora se intitule o estudo da alma. O estudo da alma aprofunda quem faz é o espiritismo. E quando a gente associa o dois, aí fica perfeito. A gente consegue entender muito do comportamento humano quando a gente se aprofunda nesse entendimento. Então, nessa terceira parte, só para a gente encerrar, ele traz as questões existenciais que vai pluralidade dos mundos, sobre a alma, o homem na vida terrena, o homem após a morte, e aí ele vai respondendo para a gente as questões do esquecimento dos passados, aí o esquecimento das vidas passadas, as nossas várias existências, os espíritos que habitam diversos mundos e por aí vai. Fazendo uma síntese,
profunda das questões, tá? E aí é preciso, para a gente somar esse aprendizado, o que é o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, e terminar, como eu falei, na Revista Espírita, seus 12 volumes, que traz também a aplicação do Espiritismo nas diversas questões e circunstâncias da vida, né? Então, veja, assunto para ler e aprender a gente tem um monte, não tem? É só querer. E olhe, para querer é preciso começar. Porque se a gente pensar no tamanho só das obras básicas que a gente tem que aprender, a gente desiste. Mas quando a gente começa, e aí a gente vai entendendo que é tudo milimetricamente orquestrado e amarrado para ter uma sequência desse aprendizado, para ter uma lógica. E, inicialmente, essa síntese veio para que a gente escape da miscelânea de tentar transformar em espiritismo o que não é espiritismo. Tem muitas casas que misturam o espiritismo e sua doutrina com conhecimentos paralelos que não são espírita. Para ser espírita, tem que estar dentro da codificação, tem que estar dentro das obras. Tudo que sai fora das obras não é espiritismo. Quer dizer que não funciona? Não, quem sou eu? Até por desconhecimento de muitas delas, eu não posso dizer que funciona ou que não funciona. Agora, eu posso dizer que não é espiritismo, que é um recurso paralelo que usam para diversas funções, mas espiritismo não é. O espiritismo, para ser considerado prática espírita, tem que estar dentro da codificação. E para a gente saber disso e não cair nessa miscelânea de misturar, tá? A gente precisa ter esse conhecimento. E a melhor forma de ter um conhecimento, pelo menos básico, é no livro que é o Espiritismo. É preciso, gente, entender de que o Espiritismo nos faculta esse entendimento da diferença do que é viver no mundo e ser consumido no mundo. Hoje, quando a gente diz que a pessoa vive bem, a gente está dizendo o quê? Que ela tem dinheiro, que ela tem status, que ela tem sucesso, né? Fulano está bem. Quando a gente está bem, a gente está dizendo o quê? Que ele está bem materialmente falando. O Espiritismo nos ensina com suas obras a viver bem, diferentemente ao que ele nos propõe, que é o bem viver. Que apesar de não estar com as contas e os boletos tudo pago, apesar de dificuldades físicas, de saúde, está nosso irmão aí com o bracinho, apesar das pessoas difíceis da nossa vida, é possível viver bem. É possível ter uma vida alicerçada, voltada para o caminho evolutivo do crescimento de cada um de nós, que é a nossa destinação. Um dia todos nós seremos espíritos puros, e é preciso e é possível que se faça isso. E a doutrina nos faculta todo esse entendimento de que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma, de que vale viver bem e perder a alma. Está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Para isso, o Espiritismo vem com todas as obras, para, como diz, os 4 pilares da educação moderna, que é, primeiro, aprender a se conhecer. Segundo, aprender a viver bem. Terceiro, aprender a ser, diferentemente do que a sociedade nos ensina, que é aprender a ter. Então, a gente primeiro se conhece, segundo, entende o que é viver bem, terceiro, aprende a ser, porque quem é não cai, quem é suporta as dificuldades e os desafios da vida, e por último, e a nossa destinação, que é aprender a amar. Então, eu digo a vocês, leiam o que é o Espiritismo. Vamos homenagear essa obra que este ano faz 165 anos. Passem lá na livraria, tem, antes de subir eu passei lá, a olhar, tem bastante. Vale a pena, é uma leitura rápida, é uma leitura gostosa, didática, que vai nos fundamentar e nos esclarecer muita coisa. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês na tarde de hoje. Que Deus abençoe esta casa evangelizadora, a casa de todos vocês, que os bons espíritos liderados pelo Mestre Jesus, timoneiro da nossa jornada, possa tocar o coração de todos vocês, encarnados e desencarnados, deixando um beijo no coração e um abraço fraterno do Lar Sem Fronteiras, a casa que eu trabalho. Deus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Muita paz a vocês. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.